Na primeira parte, vimos o que Ibrahim Traoré fez com o ouro de Burkina Faso e por que essa decisão incomodou interesses globais. Mas agora começa a parte mais delicada da história. O que acontece depois que um país africano decide controlar a sua própria riqueza? Quais são os riscos reais dessa escolha? E, sobretudo, quem já tentou esse caminho antes e pagou o preço? A história africana mostra que esse tipo de decisão raramente passa despercebida. Sempre que um líder tenta recuperar o controle sobre recursos estratégicos, padrões semelhantes começam a surgir. Não são coincidências nem episódios isolados, são sequências recorrentes que se repetem ao longo do tempo, em diferentes países, sob diferentes governos, mas quase sempre com consequências profundas. Thomas Sankara, em Burkina Faso, tentou romper com estruturas econômicas herdadas do colonialismo. Defendeu soberania financeira, autossuficiência e rejeitou a dependência de instituições externas. Seu discurso era simples e direto. Enquanto a África não controlar sua economia, não controlará seu destino. Essa postura lhe deu enorme apoio popular, mas também gerou desconfiança internacional e isolamento crescente. O processo não foi imediato, mas terminou com a sua eliminação do poder. Muammar Gaddafi, na Líbia, foi ainda mais longe. Buscou criar mecanismos africanos independentes, apoiados em reservas de ouro e em moedas alternativas ao sistema financeiro dominante. Tentou reduzir a influência externa sobre o continente e criar uma arquitetura econômica africana própria. Durante anos, essas ideias foram tratadas como excentricidade, até que começaram a ameaçar interesses reais. Quando deixaram de ser simbólicas, o sistema reagiu. Outros líderes africanos, em contextos diferentes, tocaram nos mesmos pilares sensíveis: controle de recursos naturais, soberania monetária, autonomia econômica. Em quase todos os casos, o padrão se repete. A reação não surge de forma aberta nem imediata. Ela se constrói lentamente, por meio de pressões políticas, dificuldades econômicas, isolamento diplomático e, muitas vezes, instabilidade interna. Por isso, não se trata de teorias conspiratórias. Trata-se de padrões históricos observáveis. Recursos estratégicos não são apenas riqueza. Eles são instrumentos de poder. Quem controla recursos controla decisões. Quem perde esse controle, perde margem de manobra política, econômica e até militar. É exatamente aqui que Burkina Faso entra numa zona de risco geopolítico real. A decisão de tocar no ouro não é apenas econômica. Ela altera equilíbrios, ela envia sinais, ela reposiciona o país em um tabuleiro onde interesses globais não gostam de surpresas. A questão agora é se Burkina Faso está sozinho ou se faz parte de algo maior. O Sahel atravessa um período de ruptura profunda. Governos questionam alianças antigas, rejeitam tutelas externas e buscam maior autonomia política, militar e econômica. Mali, Níger e Burkina Faso seguem trajetórias semelhantes, ainda que com estratégias e velocidades diferentes. Essa convergência cria força, mas também chama a atenção. Países que agem isoladamente são pressionados. Países que começam a agir em bloco passam a ser observados com ainda mais cuidado. Coordenação regional pode oferecer proteção política e margem de negociação, mas também eleva o nível da disputa. Ao mesmo tempo, os riscos aumentam. O afastamento de parceiros tradicionais pode gerar redução de investimentos, dificuldades de acesso a financiamento, sanções indiretas e pressão econômica interna. O custo da soberania raramente aparece de imediato. Ele se acumula, ele desgasta, ele testa a resistência do Estado e da população. O Sahel tornou-se um espaço de disputa silenciosa entre dois modelos de poder. Um modelo baseado em dependência, previsibilidade e influência externa. Outro baseado em autonomia, controle interno e redefinição de alianças. Ao tocar no ouro, Burkina Faso deixou de ser neutro. Escolheu um lado desse embate. Essa disputa não ocorre no vazio.
Outros países africanos observam atentamente. Governos, elites políticas e movimentos populares acompanham os desdobramentos. Se Burkina Faso falhar, servirá como aviso. Se resistir, criará um precedente perigoso para o sistema. E precedentes são mais temidos do que discursos. Muitas vezes, o debate se concentra apenas nas pressões externas. Mas a história mostra que os riscos mais decisivos costumam surgir internamente. Controlar recursos estratégicos exige instituições fortes, disciplina política e apoio popular contínuo. Sem isso, a soberania torna-se vulnerável. Decisões soberanas quase sempre produzem sacrifícios no curto prazo. Reformas no setor de recursos naturais podem gerar inflação, retração econômica temporária, perda de empregos e tensão social. Esses custos não recaem sobre abstrações. Recaem sobre pessoas comuns, sobre o cidadão que sente o aumento dos preços e a instabilidade no dia a dia. Se a pressão econômica se prolongar, o apoio popular começa a oscilar. E quando o apoio enfraquece, o ambiente político se torna instável. Golpes de Estado raramente surgem de forma repentina. Eles amadurecem lentamente, alimentados por frustração, desgaste social e perda de confiança. Nesse contexto, o ouro funciona de forma ambígua. Ele pode ser proteção e pode ser gatilho. Reservas de ouro oferecem autonomia financeira, reduzem dependência externa e ampliam a capacidade de resistência do Estado. Mas também tornam o país mais visível, mais monitorado e mais pressionado em um sistema global que depende de previsibilidade e controle. Além dos fatores econômicos e políticos, existe um elemento ainda mais sensível, o fator psicológico. Sistemas de poder globais não dependem apenas de controle material, dependem de previsibilidade. Quando um país considerado periférico decide desafiar regras implícitas, ele introduz incerteza, e a incerteza provoca reação. A soberania assusta menos pelo que já foi feito e mais pelo que pode vir a ser feito. Se um país controla seus recursos hoje, pode questionar outros mecanismos amanhã. Pode renegociar contratos. Pode mudar alianças. Pode inspirar outros. O medo não é do ouro, é do precedente. Por isso, a pressão raramente aparece de forma direta. Ela surge como alertas, recomendações, discursos sobre estabilidade, responsabilidade e risco. A linguagem é diplomática. O objetivo é estratégico, conter desvios e restaurar previsibilidade. Aqui está o dilema central enfrentado por Burkina Faso. Controlar o ouro reduz vulnerabilidades estruturais, mas desafia interesses profundamente enraizados. A soberania, nesse cenário, não é um caminho confortável. É um caminho de tensão constante, de vigilância permanente e de confronto silencioso. O futuro permanece aberto. 3 cenários principais se desenham. No primeiro, Traoré recua. Pressões internas e externas forçam concessões graduais. O discurso soberano permanece, mas a prática se acomoda ao modelo anterior. No segundo cenário, Traoré resiste. Consolida alianças regionais, mantém apoio popular e consegue estabelecer um novo padrão de controle dos recursos. Esse caminho exige tempo, estabilidade e capacidade de absorver choques econômicos e políticos. No terceiro cenário, Traoré é removido. Não necessariamente por meios diretos ou visíveis, mas por desgaste prolongado, instabilidade interna ou rearranjos institucionais. A história africana mostra que esse tipo de desfecho raramente é anunciado. Ele simplesmente acontece. Nenhum desses cenários é certo. Todos são plausíveis. O que está em jogo em Burkina Faso vai muito além do ouro. Trata-se de um teste real sobre até onde um país africano pode ir quando decide controlar a sua própria riqueza. A história mostra que esse caminho cobra um preço elevado, mas também mostra que mudanças estruturais nunca ocorrem sem risco.
Sempre existe um momento em que alguém decide avançar, mesmo sabendo que o sistema reage. A pergunta final não é apenas sobre Ibrahim Traoré. É sobre o futuro da soberania africana e sobre quem estará disposto a sustentar essa escolha quando o custo começar a subir.